que a gente sempre fala, apesar de toda a chuva que deu esse ano, olha o riacho do Angico como é que está hoje. Seco. Aqui, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala. Só corre água na hora que cai uma chuva grande, que a água desce das encostas e a água desce. Parou a chuva, em pouquinho tempo a água seca, a água vai embora, ela desce para o São Francisco. Aqui, ó, o riacho, dia de chuva, ontem o dia todinho, uma chuvinha fina. Agora tá uma garoazinha, tipo na época deles, em 28 de julho de 38. E agora tá tudo seco, apesar de nublado. E olha a largura do riacho, a largura do riacho do Angico. Quando se diz que o aspirante desceu, é porque ele desceu lá da trilha, lá atrás, para o leito do riacho. Então é bom, as pessoas que têm dúvida, um dia que puder vir a Angico vai entender bem direitinho, vai sanar todas as dúvidas. No caso, há relato aqui que eles já tinham ficado aqui nesse coito. Há relatos que pelo menos antes do acontecido, do ocorrido aqui, pelo menos 3 vezes, de 2 a 3 vezes ele tinha passado aqui, Lampião. Miranda, você está vindo aqui pela primeira vez, o que você acha para a pessoa chegar aqui? Você acha que seria uma coisa fácil, uma coisa... Como é que você vê isso aí? Aderbal, eu não acho que seja muito fácil não, até porque eles vieram à noite, no caso, né, é surpreendente aqui a distância, né, o caminho que a gente percorreu aqui, dá para ver que não foi fácil a Volante chegar aqui e a gente vê que se realmente não tivesse alguém para indicar o ponto exato, jamais a Volante ia chegar onde chegaram e ia acontecer o que aconteceu. E tem gente que acha que Angico é colado em Piranhas. Como é que o Lampião acampou tão perto de Piranhas? A gente desceu 40 minutos de barco a motor. Né? Imagina naquela época, né, gente? Na época que o barco, que eles desceram os barcos, né? Foram 3 barcos, a vela e a remo, na verdade. A vela não, porque não tinha vento, estava chovendo um pouquinho. Não chovendo chispas de fogo, como colocaram aí no livro, mas a chuva fina. Inclusive ontem vocês tiveram a oportunidade de ver, uma chuva bem fininha. Como aconteceu há poucos instantes, a gente chegou aqui na grota, estava chovendo bem pouquinho. Jairo, você certamente esteve aqui com alguém, algum remanescente que esteve aqui no momento, aqui do acontecido. Aonde eles exatamente falaram que o Lampião estava, onde era toda do Lampião aqui nessa localização? Seria mais ou menos aqui, né, por trás dessa pedra aqui. E outra coisa interessante que a Aderbal sempre coloca é lembrar que o cenário de hoje não é o cenário de 84 anos atrás. Se a gente pega fotos de 38, claro que com as chuvas desses 84 anos vai levando areia, vai levando sedimentos para o rio. Carregando pedra, né? Carregando pedra, carregando tudo, certo? Então, aqui, a pessoa, mas como é que eles dormiam aqui? Aqui é um dos lugares mais aprazíveis que tinha. E tem um relato de um deles, eu não lembro qual, dizendo que Lampião dormia num lugar macio de areia. Aí a pessoa fica pensando, não, o Lampião não morreu em Angico, porque ali não tinha como ele morrer, e não sei o que, mas não sabe o contexto histórico. Angico era um lugar seguro para ele, porque Sergipe era um lugar seguro, porque ele sabia que estava numa região que ele tinha segurança dos homens mais ricos da região aqui. Então, E no dia que a pessoa desce o rio, como a gente desceu, basta olhar para as laterais e ver a quantidade de grotões que tem. Exato. Como é que acaba vai adivinhar que tem alguém num daqueles grotão no local, né? Olha, nesse instante a gente está aqui, saiu um grupo. Eles estão conversando, com certeza. E ninguém está ouvindo, né? Vocês estão ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo barulho de água, de alguma coisa? Não ouvi nada. Não ouvi nada. Se chegar um grupo daqui a pouco que vai chegar, a gente da outra vez estava aqui com a primeira expedição, foi Lírio. Chegou gente dali, chegou gente daqui e a gente só viu quando eles apareceram. Atiraram. Só quando eles apareceram. Então tem que ver também um outro elemento, que aí a gente parte para a ciência, que é a acústica desse local. Não entende? Porque os cachorros não latiram. Primeiro que não tinha cachorro aqui. Os cachorros que não estavam aqui. Então possivelmente o cachorro que estava aqui tinha ido com eles. O candeeiro disse isso, que foram com ele. Tanto é que o cachorro foi morto depois do combate. Depois. Já tinha terminado, foi que o cachorro chegou, aí os cabas mataram. Só tinha um, não tinha os cachorros, era um só. Então assim, a fazenda dos Félix está para cá. Na época, né, que eram deles, está para cá. Por isso que não se encontraram com a Volante. Eles foram de um lado e a Volante veio do outro. Entendeu? Eles não se encontraram. Aqui é onde o bezerro estava, lá em cima, só para entender melhor.
não sentiu o leito, e aqui da onde dizem que partiu um tiro de Sandes, segundo o Sandes falou para o professor Frederico. O Sandes pode ter dado tiro, eu acredito que possa, mas matar não, porque quem realmente terminou de matar, digamos assim, foi o Panta, como todos os relatos. Mas pode sim, claro. E olha a largura do rio, do riacho, quer dizer. A história do Sandes. Não era necessário o Sandes estar aqui não, por quê? Porque quem conhecia era Pedro e Durval. O Sandes não sabia onde era isso aqui. Não sabia. Né? Foi Pedro e Durval que foram os responsáveis. O Sandes só deu, digamos, carimbou depois do atestado, né? Foi. Mas Pedro e Durval é quem fez tudo. O Pedro Durval fez tudo. E principalmente o Durval, que veio até aqui. Que teve a coragem, ou se não foi forçado, ele foi forçado vir até aqui. E Durval também foi? Durval foi. Durval não endureceu não. Pedro endureceu um pouco, mas Durval foi. Durval foi mais nós. Durval entrou e deu toda a explicação. E uma coisa interessante, a história do Panta. Eu entrevistei um médico legista lá em Campina Grande, e o que ele conta é exatamente igual ao que o Panta contou quando encontrou o Lampião, que o Lampião estava tipo fazendo movimentos como se quisesse levantar. E esse médico disse que aqueles são movimentos que a pessoa faz sem querer, é só o corpo, né? Tentando algum tipo de reação. E o médico contou, Jairo, não sei se você já viu, exatamente o relato do Panta. Ela pegou no tórax, então pela trajetória, ela fez um resvalo no pulmão, já que o coração não é do lado esquerdo como as pessoas pensam. O coração ele é no centro, a ponta fica no lado esquerdo, no peito esquerdo. Então, aquela bala, ela fez um desvio, passou por cima do coração e pegou o pulmão direito. Na hora que o pulmão é transfixado, causa um fenômeno que nós chamamos atelectasia, que o pulmão murcha. E quando ele murcha, vai haver uma série de fenômenos aí. Em primeiro lugar, o coração fica sem saber para onde pulsar, porque ele tem um espaço muito grande para o lado de cá, ele é deslocado. O pulmão esquerdo vai tentar se expandir também para esse lado. E isso provoca o que nós chamamos de taquipneia, que é um desacordo, né, entre o pulmão e o coração, e ele vai ter essa taquipneia, que é uma aceleração muito violenta dos movimentos respiratórios. Há também, naquele momento, um déficit cerebral, porque a oxigenação foi cortada pela metade, e é um déficit cerebral. Então, o que costuma acontecer? Costuma acontecer do paciente entrar em convulsão, né? Uma convulsão que tem uma característica muito forte, que ele está deitado e ele tenta se levantar, ele tenta fazer movimentos incoordenados de mãos e pés, seria mais um mecanismo de defesa para se levantar e continuar com a vida. Quando cheguei lá, estava Lampião deitado, assim, por cima das costas numa pedra, mas dando com os pés. Aí as mãos para sentar, mas não podia. Aí eu dei um tiro na cabeça dele, tirei, que voou o miolo todinho. E o Panta dizia, olha, tava lá o cangaceiro que não sabia quem era. Pois é, lá do seu vídeo, exatamente. Ele tava lá estribuchando, tava lá se batendo. Aí eu cheguei e disse, matei o cangaceiro. Deu tiro na cabeça. Terminou de matar. Então essa questão do Santos ter atirado em Lampião pode ter ocorrido. Sim. Mas esse tiro aqui no abdômen, que não matou. Então, assim, as pessoas acham que foi uma forma como o Lampião morrer. Lampião não morreu aqui. Como é que ele não morreu aqui se há testemunhas oculares, juntando os cangaceiros e juntando os volantes e os coiteiros, são mais de 80. Inclusive os nazarenos, os que viram a cabeça, e tantos outros fazendeiros sertanejos que conheciam Lampião. Aí, muita gente... eu vou repetir de novo, que eu digo toda a vida. Quem diz que Lampião não morreu é aquela, pode prestar atenção, é aquela pessoa que diz, o tio do primo do meu pai que morava não sei aonde disse que não era ele. Pode prestar atenção. Todo mundo que fala é mais ou menos nesses termos. Igual de Lampião, que fala da cabeça cortada, por quê? Porque a cabeça foi dentro do barco com sangue, com água, com areia, jogada ali dentro. Claro que o cabelo ficou diferente. Aí, como o cabelo dele estava um pouco grande, forma tipo umas tranças, por causa da água. Aí tem gente que diz, vendo que Lampião não usava trança? Não, e aquela coisa branca que está aqui, ali é massa encefálica.
Seu Josias, que foi a pessoa que arrumou as cabeças, a Derbal conheceu, o Lívio também. Uma vez eu perguntei, seu José, logo a gente começou a... Seu José, aquele negócio branco. Ali só eram os miolos de Lampião. Era os miolos, tudo branco ali, os miolos de Lampião ali. Sobre a questão da identificação das cabeças. Essa placa aqui diz que há uma certa polêmica, né? De que não seriam exatamente esses aqui que tiveram, que foram mortos aqui cujas cabeças ficaram expostas lá em Piranhas. Olha, o caixa de fósforo que colocam numa das listas, ele realmente não morreu aqui. Essa lista aí, ela foi feita pelo Alcino Alves Costa. Foi uma pesquisa que ele fez, tanto ele como um geógrafo, Raimundo Eliette, Cavalcante, lá de Poço Redondo. Então eles fizeram essa lista. Até hoje, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão. E é muito fácil explicar isso. No grupo entrava muita gente e saía. Eles não se conheciam todos. Muita gente acha que tinha que conhecer, mas tinha muita gente aqui, né? E durante o tiroteio aqui, por exemplo, o José, aquele tal do José que todo mundo fala, sobrinho de Lampião. Não, o José. O José, sobrinho de Lampião, tinha cangaceiro que o conheceu e teve cangaceiro que não conheceu, que era de grupo diferente e não teve contato com ele, que tinha entrado há 3 dias, né? E aqui tem gente morta de grupos diferentes, né? Não é só do grupo de Lampião, né? Tem. Tinha cangaceiro que passava poucos dias. Exatamente. Ele via, o caba via que não era aquilo, corria, às vezes até morria. Então você não conhecia todo mundo. Os cangaceiros que a gente conhece, né, os pesquisadores, quem são? Principalmente os últimos, porque foram presos, e aqueles que fizeram algo de destaque, de Araraca, Angelo Roque, mas os cangaceiros comuns, como ele dizia o soldado, tem gente que a gente nunca vai nem saber. E eles também morreram, né? sem querer dizer que eram cangaceiros. Tem até aquela história que a Aristeia não conheceu o Lampião, né? E porque era de outro bando, era do bando do Catingueira, o marido dela, né? Era do bando do Catingueira e andou muito com o Moreno, mas não teve tempo de conhecer. No caso, por exemplo, a tropa do tenente João Bezerra estava desse lado aqui, não foi isso? Foi. Pronto. E aqui estava de Chico Ferreira aqui em cima? Não, Chico Ferreira estava aqui e aqui ao lado. Ó, gente, o riacho do Angi com água. Com água. Então, 28 de julho de 38, devia estar assim, ó, uma águazinha correndo. Porque não teve chuva torrencial. Então tá aí, vocês estão vendo. Meu amigo Eric, você tinha noção que o riacho do Angico era tão largo desse jeito que a maioria das pessoas pensa que é um lugarzinho minúsculo, pequeno, que só cabe uma pessoa. O que você diz agora de ver aqui a largura do terreno desse riacho? É bem amplo mesmo, por isso que é bom que a gente vir ao local e não ficar ouvindo, né, principalmente de fontes que são suspeitas, né? Para ver realmente a amplitude que é esse local aqui, é bem largo mesmo, né? Muita gente disse que não dava para fugir, que era um buraco. O que você acha de uma subida dessa aí? Ninguém sobe nessa subida, não? Sobe tranquilamente, a gente tem que ver também quem era o cangaceiro. Eles não eram pessoas que andavam em shopping center. O cangaceiro era uma pessoa do mato, uma pessoa que vivia isso aqui para ele, era o habitat natural. Então é de um desconhecimento e ignorância sem precedente, né? Um negócio desse, o cara achar que não tinha como fugir. O que não falta é rota para fugir aqui. Exatamente, ou seja, se o cerco tivesse sido perfeito, aí a história era outra. Era outra, exatamente. E mesmo, viu, Aderbal, o cerco sendo perfeito, ainda assim tem que considerar as condições geográficas do local. Tinha neblina, como eles mesmo dizem, tinha a fumaça toda das pólvoras da época que cobriu isso aqui, e tinham muitos flancos aqui, né? Você não tem só uma trilha estática, 1, 2, 3, você não tem corredor, isso aqui não são corredores que fizeram, isso é a natureza aqui, então você pode escalar um negócio desse, andar de 4, correr, você está lutando pela vida, então mesmo um cerco perfeito, é possível sim que houvesse fuga. Então deu para clarear a ideia você estando aqui? Completamente, por isso que eu fiz questão de vir, né, para poder, com o embasamento que eu tenho, poder presenciar exatamente a geografia do local, entender exatamente, ver a vegetação e exatamente como é. E aí você ter a sua própria ideia e ver quem é que está mentindo e quem está falando a verdade. Isso quem aí tem compromisso com a verdade. E a vegetação, diga-se de passagem, gente, é a mesma da época. O que vai mudar aqui, o que é a época do ano, chuva ou não. Quando não chove é tudo seco, tudo esturricado. E agora está tudo verdinho. Exatamente. É isso aí. E outro detalhe também que a gente tem que entender é o seguinte, ó, isso aqui não é um campo de futebol não, que é limpo, você aponta uma metralhadora e não tem obstáculo nenhum. Um cangaceiro correndo
uma mata dessa subindo, você tem pedra, você tem galho, os tiros batem em árvores, batem em pedra, e você tem vários obstáculos que se tornam, na verdade, facilitadores para a fuga, como a própria Sila diz, que era um tal de chique-chique cair em cima deles e tudo, ou seja, a bala bateu na árvore e não bateu no cangaceiro, então salvou ele sai rastejando, sai de 4 correndo, se abaixa como quer. Então não é um campo de futebol amplo em que a pessoa não tem, digamos, nada para poder ajudar ela na fuga. Olha como a mata é fechada, ó. Um cangaceiro entrou num negócio desse aí, o cara aqui não acerta mais. Até para os volantes atirarem de onde Bezerra estava, os homens dele para baixo, era difícil por conta dessa vegetação. Exatamente, ele tem o alvo, mas ele não consegue fazer a mira. Exatamente.